A natureza já é dinâmica por si só, mesmo se não fosse numa área urbana, mas com a influência da área urbana, a gente tem várias outros aspectos e influências que a gente nem sabe entender ainda. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que vocês estavam com saudade de ouvir nosso jargão aqui no canal. A gente vai começar a nossa primeira conversa do ano, né, de 2022. Então, muito obrigada por estarem assistindo, voltarem a assistir a gente aqui, né? Então, vou agradecer o Rodolfo, o Senise e principalmente a Júlia, que é a nossa convidada de hoje, né, por todos estarmos presentes aqui nesse momento, nessa tarde. Oi, gente. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. A nossa conversa vai ser com a Júlia, que acabou de defender o doutorado dela na Unicamp. Júlia, a gente sempre começa aqui no canal com a apresentação do convidado. Então, você mesma pode falar o que você quiser. A gente não vai ficar lendo o currículo Lattes nem nada. Então, fica à vontade para você falar da sua trajetória, falar quem que é você. E aí a gente vai conversando sobre o seu trabalho até agora. Pode ser? Pode. Na parte acadêmica, sou conhecida como Júlia Bedangelo, mas nas redes sociais a Júlia Passarinha. Então, muito prazer para quem eu não conhecia. Eu costumo falar que eu sou bióloga de formação e de coração, né? Que eu não me intitulo nada. Bióloga eu tenho certeza que eu sou, apesar de eu ter feito, né, mestrado, doutorado. Então, assim, academicamente falando, como no momento eu trabalho com história natural de aves, geralmente quem estuda as aves é ornitólogo, né? Quem vai mais para a área da história natural é naturalista, mas eu, de fato, não sei quando que podemos nos considerar esse tipo de coisa, sabe? Então, eu sou bióloga de coração, de verdade, e o que eu queria era trabalhar junto da natureza. Então, de certa forma, eu acho que eu estou conseguindo. Como eu disse, atualmente eu trabalho com história natural de aves. A história natural é um mundo maravilhoso que eu descobri, graças ao meu orientador, que foi, né, meu professor, Ivan Sazima, grande mestre. E junto a atividades acadêmicas, que eu gosto muito de pesquisa, junto a isso, eu gosto muito também de divulgação científica, porque eu acho que é um papel muito, muito importante dos cientistas tentarem traduzir essa linguagem que a gente faz na academia para uma linguagem popular, porque senão a conservação ela não acontece, ela não faz sentido se a gente não leva para as pessoas que fazem parte, que convivem com a natureza que a gente tenta estudar, né? Então, eu trabalho bastante, principalmente com essa ponte entre academia e qualquer outro público. Na verdade, eu gosto de ensinar o que eu aprendi, e tanto faz, na verdade, se você é acadêmico ou não, né? Então, eu gosto que o que eu aprendi seja útil para mais pessoas, né? Então, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na Unicamp, na pós-graduação em Biologia Animal. E é interessante porque é um curso de pós-graduação que o próprio nome já mostra que ele é muito amplo, então me permitiu trabalhar com esse grande tema para mim, que é a história natural. Existem mais linhas de pesquisa em história natural nas universidades? Quais que vocês conhecem, né? Pode até ser que algumas universidades tenham ainda algumas disciplinas sobre história natural. A própria Unicamp tem, né? É uma disciplina que começou com o meu orientador, né? Muitos anos atrás, o professor Ivan Sazima, e depois que ele saiu, quem dá continuidade a ela é o professor Wesley, que inclusive trabalha com aves também. Não só aves, morcegos também, ele trabalha com interação frugivoria, né? Então, não se resume apenas a aves. E pelo que eu sei, são poucas as universidades que têm
alguma disciplina ou algum departamento voltado para a história natural. Se eu não me engano, acho que em Minas deve ter. Então, são poucos. Então, eu faço parte de um tipo de um movimento que eu espero muito que seja crescente para o resgate dessa área da ciência. Né? Inclusive, na minha tese, nossa, que apresentação longa, né? Mas na minha tese eu falo bastante, eu discuto bastante, porque é uma tese com objetivos dentro da história natural, mas que também traz uma discussão sobre, né? Sobre o que é a história natural, sobre por que ela está tão sumida assim da academia, né? O que aconteceu? Inclusive, eu tentei trazer propostas práticas para que aumente a representatividade da história natural dentro da academia, né? Então, eu faço parte desse movimento. Que mais, gente? O que vocês gostariam que eu falasse? A gente vai conversando aqui, fazendo pergunta, e acho que a apresentação vai se estendendo ao longo da conversa. Mas muito, muito legal. Você falou bastante da história natural, né? O que seria isso? Se você pudesse dar um conceito, explicar pra gente começar daí. Boa pergunta, porque é interessante, porque quando eu saí da graduação de biologia, eu achei que eu sabia o que era história natural, mas muita coisa a gente acha que sabe até que alguém pergunta pra gente e a gente não sabe responder o que é. Opa, então acho que eu não sei direito. E quem perguntou foi justamente o meu orientador, que não era meu orientador ainda na época, né? E acho que eu não sei o que é história natural. Embora eu sempre gostei muito, muito de assistir documentários sobre história natural, desde criança, mas eu não sabia definir o que era história natural. Né? Quem trabalha com história natural trabalha com o que exatamente? Né? Então, o que vinha na minha cabeça? Geralmente, né? Não só para mim, depois eu fiquei sabendo que para muitas outras pessoas é assim também. Quando você fala em história natural, você pensa no quê? Para mim era basicamente duas coisas: museu, né? Aí eu pensava, poxa, então, museus, lógico que são importantíssimos, mas eu pensava que quem trabalhava com história natural só trabalhava em museu, só fazia aquilo. E não é verdade. Né? E também me remetia a filmes americanos, onde você tinha lá o naturalista, que tem um estereótipo, né, do homem idoso, branco, né, o historiador natural, que por coincidência são as características do meu orientador, mas eu tô aqui para dizer para vocês que não são só, né, não é reduzido a isso, né, mulheres também, mais jovens também, e eu espero, mais uma vez, que essa representatividade aumente. Mas o que é história natural, então? Né? História natural, na verdade, assim, entre vários conceitos diferentes, né? Existem vários autores que falam sobre história natural, mas que existe uma consonância entre todos eles, que se trata basicamente da observação atenta dos organismos, como eles interagem entre si e com o ambiente. Um resumo do resumo, história natural é isso, tá? Mas, então, como que é trabalhar com história natural dentro desse contexto, né? Então, para mim, eu que escolhi, que aí você escolhe um tema, você escolhe determinadas perguntas, você escolhe, né, vai fazendo ali, vai dando uma direcionada. Então, no meu mestrado, né, como todo e qualquer programa, meu mestrado foi um pouco mais amplo e o doutorado foi um pouco mais específico o tema, né? Mas no mestrado, o que eu quis estudar? Eu quis estudar a história natural das aves urbanas num determinado parque. Então, assim, o que das aves urbanas? Tem ali urbano, que eu acho que atualmente dentro da biologia, da ecologia, a gente ainda está começando, tem muitos estudos já, mas ainda é um início dos estudos em áreas urbanas, para a gente entender como é que acontecem, né? São até chamados de novos ecossistemas, né, as áreas urbanas. Então, como é que acontece? Como que as aves se comportam? O que elas comem? Que aves estão ali? Né? Então, para a gente tentar entender, eu quis estudar um parque urbano, e assim,
todas as aves que aparecessem ali. É um parque relativamente pequeno. Eu estou em Campinas, eu moro em Campinas, perto da Unicamp, né, em Barão Geraldo, e esse parque ecológico é em Barão Geraldo. Então, foi até fácil, né, porque, assim, não era um estudo que dependia de muito financiamento, né, era do lado da Unicamp, mas era um parque inexplorado, né, então eu quis saber quais eram as aves que estavam ali, o que elas estavam fazendo, né, e aí dentro do que elas estavam fazendo, eu separava em grandes áreas para entender como que aves silvestres utilizam um parque urbano, né, que recursos elas consomem ali, elas ficam ali o ano inteiro. Então, no meu mestrado, eu estudei isso. No doutorado, eu já foquei na história natural das interações alimentares entre as aves e as plantas. Então, eu quis saber como que as aves ali do parque, ainda, se relacionam, se alimentam de frutos, de flores, de folhas. Então, como que eu fiz isso? Através dessa metodologia que a história natural tem, porque existem alguns mal entendidos dentro da ciência mesmo, porque ao longo do tempo, isso é uma coisa importante que eu discuto bastante na minha tese, ao longo do tempo, a história natural, e eu não consegui entender por quê, aí eu fui pesquisar isso durante os anos todos de doutorado, eu não consegui entender por quê, que não se tem mais disciplinas de história natural, por que não tem mais linha de pesquisa, por que a história natural caiu em descrédito dentro da ciência, não entrava isso na minha cabeça, por quê? Porque com a maioria das pessoas que você conversa, que sabe o que significa história natural, sabe que isso é importante, que é uma ciência importante, que nos fornece dados importantes, então por que não tem mais? Por que não tem mais quase ninguém trabalhando com isso? Né? Então, eu acho que falta informação até para os cientistas, né? Até para quem se forma, até para quem nunca se perguntou o que é história natural, né? Então, muitas pessoas, muitos biólogos, muitas pessoas acreditam, não só graduandos que estão fazendo faculdade agora, pessoas novinhas, muitos professores também, acham que a história natural é uma ciência antiga, que ela existiu, que ela foi muito importante e que agora ela se tornou outras coisas, mas não é verdade. É verdade que é uma história muito ampla, é uma disciplina muito ampla, é uma área da ciência muito ampla, e que dela derivaram várias outras disciplinas, como a ecologia, inclusive da ecologia surgiu a biologia da conservação, e assim vai. É um processo natural, né, onde você vai especializando determinados assuntos, né, você reduz um pouco a tua área de estudo e aprofunda aquilo, então é natural. Mas o que é ruim nisso tudo? Que ela foi descredibilizada. Por quê? Principalmente, aí para a gente entender isso, a gente tem que procurar até fora da ciência, estudar filosofia da ciência, que foi muito interessante para mim. Aí você começa a entender aqueles processos todos na ruptura entre a religião e a ciência, onde as coisas foram separadas, a razão ficou toda com a ciência. Então, a partir do momento em que a metodologia científica ela foi implementada, né, para que você conseguisse padronizar seus dados, pesquisar de forma padronizada mesmo, para que antigamente cada um fazia da forma que queria, e depois você não conseguia, né, juntar os seus dados de uma forma homogênea, de uma forma compreensível. Então, a implementação da metodologia científica foi maravilhosa, mas, claro, como tudo na vida existem prós e contras, né? Então, os contra que eu estou falando no momento o excesso da razão, o excesso excesso, tá, gente? Não a presença, por favor, porque os problemas geralmente estão nos excessos, né? E nem de todo mundo, é claro, né? Sempre tem exceção. Mas o problema é quando você tem a história natural, ela começou a virar cota, porque ela foi tida como ela tem a metodologia própria de estudo, né? Que é o perceber, o observar. Veja, antes de observar tem perceber, que a gente não tem como observar as coisas se a gente não percebe o que tem ao nosso redor, né? Depois que você percebe, você observa, aí você registra,
Aí você analisa, interpreta, constata, assim como outras ciências, mas eu acho que na história natural, ela está mais baseada entre todos esses processos, essas etapas, ela está baseada no perceber e no observar, e é um tipo de observação particular, é uma observação atenta. Então, assim, quanto mais você treina esse olhar, quanto mais você está ligado nesse tipo de observação, a tua percepção também muda. Então, é uma percepção, às vezes, que um naturalista vai ter, que um ecólogo que vai estudar determinado conceito da ecologia pode não ter. Por quê? Porque são visões e metodologias diferentes, não significa que uma anule a outra. É isso que é importante, né? Eu não estou dizendo que a fragmentação do conhecimento está errado. Eu não estou dizendo que tem que existir apenas uma coisa ou outra, mas ciências como a história natural, elas são ciências integrativas, e para você entender o todo, você precisa delas. Então, é necessário que haja esse resgate agora, é necessário que mais pessoas entendam que ela ainda existe, e que as outras ciências precisam dela, porque a gente tem cada vez menos pessoas indo a campo, a gente tem cada vez mais pessoas. De novo, não é ruim estudar números, né? Mas a gente, no momento, a gente tem um excesso de pessoas fazendo determinadas coisas e tá faltando em outra área. Então, o que tá faltando? Naturalistas. E eu percebi bastante. Claro. Não, termina, conclui que daí eu vou entrar. Não, que eu percebi bastante isso durante a tese. Né? Por quê? Porque eu precisava procurar determinadas referências para comparar com aquilo que eu estava fazendo, não tinha, né? Então você vai fazendo um quebra-cabeça, isso é útil, mas eu posso propor que tenham mais trabalhos nessa área, porque olha só o que eu estou vendo. Eu acho que não é bem isso, sabe? E se a gente tivesse, por exemplo, né? Agora, usando o exemplo do que eu estudei, se a gente tivesse mais trabalhos na área, vamos supor, de frugivoria, de nectarivoria, que tem tudo a ver com as observações que eu estava fazendo. Se a gente tivesse mais trabalhos que tivessem sido feitas observações do comportamento daqueles animais na hora de obter o alimento, a gente interpretaria de outra forma a polinização, a dispersão das sementes, e aí vai. Fala, Rodolfo. Não, é que eu queria entrar na discussão, porque eu acho que a discussão envolve uma série de facetas, e uma delas é a questão da ciência da moda, né, que isso é muito comum nas áreas do conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas querem ir para uma área onde, quando eu digo moda, é uma área que está super, assim, super em ascensão, que vai trazer o quê? Muitos trabalhos, muitas citações, muitas orientações. Financiamento, né? Então tem esse aspecto. Tem o aspecto de, por exemplo, que isso eu acho, assim, no meu entender, eu discordo, porque muitas vezes existe uma hierarquização de áreas do conhecimento, e umas são tratadas como áreas nobres e outras como áreas menores, né? E eu vejo que tem isso aí, eu acho que é bem complicado, né? E, por exemplo, pegando o caso específico da biologia, a biologia é diversificadora, né, do ponto de vista epistemológico. Então, por exemplo, a biologia, ela trabalha com a diversidade, então você precisa de pessoas que atuem nas diversas áreas, né? Ela é a ciência mais diversa, né? Que usa mais a diversidade do que outras ciências. Eu gosto do exemplo da astronomia, por exemplo, a astrometria, que é uma área da astronomia, desculpa, que estima, por exemplo, posições de objetos astronômicos, né, estrelas, aí, sei lá, aglomerados de galáxias, etc. e tal. Ela teve um período de meio que, entre aspas, de descrédito, foi considerada uma área menor, e ganhou um restart, um renascimento com o advento do satélite espacial Gaia, que foi lançado em 2012, né? Então, só essa observação, tá bom? Ótimo, que bom. Que bom mesmo. Então, e como você estava falando, né, que a biologia é multidiversa, era para fazer parte e
nós, biólogos, temos uma cabeça aberta para receber essa diversidade. Mas a gente sabe que o ser humano não é sempre assim. Não é um problema da biologia, né, ou da física, ou de qualquer outra área, né? Existe uma diversidade de cabeças humanas também. Então, eu não tenho como... Eu não posso dizer que eu vou tentar corrigir isso, porque é muita pretensão. Não tem como a gente fazer, não tem nem como a gente almejar esse tipo de coisa. Mas, o que eu posso fazer dentro do estudo que eu fiz, não só o estudo de campo e da tese em si, que eu escrevi resultados e tal, mas das pesquisas todas em relação ao que é a história natural e a tendência toda dela, como é que ela era, como é que ela está agora, como que ela poderia ser, eu acredito que eu possa dar a minha contribuição. Né? Quem sabe, né, num futuro aí, a gente não consegue, de repente, com mais informações, né, dizendo o que significa e tudo isso, a gente não consegue, de repente, incentivar e instigar uma nova geração de naturalistas, né? Sim. Júlia, quando você perguntou a história natural e você explicou, eu tivesse entendido. Mas aí eu comecei a pensar aqui comigo, e aí que eu viajei. Não é isso. É que eu acho que, no fundo, eu não entendi, porque eu fiquei pensando, nossa, de acordo com a definição dela, para mim, né, que não sou da área, isso não seria um ecólogo ou um biólogo, assim, biólogo padrão, vamos dizer assim, tá? Não sei se é... Então, assim, a minha dúvida é o seguinte, por exemplo, lá no seu estudo, você foi estudar as aves urbanas de um parque. Imagina assim, tivesse você, um ecólogo e um biólogo, ou biólogo, né? Qual é a diferença de olhar para o mesmo objeto, né? Vocês estão, sei lá, estudando lá os pássaros urbanos. Como é que você, como naturalista, olha? Como é que olha um ecólogo? Como é que olha como é que chama o biólogo que estuda ave mesmo? Ornitólogo. Ornitólogo. Isso. Qual a diferença de olhar entre dessas três áreas? Certo. Bom, ornitólogo é só a definição de quem estuda aves, não é a definição de uma área propriamente dita. Então, eu trabalhando com história natural, posso ser ornitólogo, um ecólogo também, né? Então, um biólogo só, né? Um biólogo que não foi desenvolver nenhuma especialidade, na verdade, ele não está dentro da academia, né? Você pode ter trabalhos como biólogos de uma forma bastante ampla, bastante geral, trabalhando em prefeitura, instituto em ONG e tal, mas aí depende muito de que temática que eles usam, essas coisas. Dentro da academia, você precisa necessariamente, quando sai da graduação, entrar em algum setor, alguma área para você se aprofundar. Então, eu vou falar para você, principalmente, as diferenças de um trabalho entre história natural e ecologia, porque é o que é mais confundido mesmo, né? Porque tem muita gente, inclusive, que acha que a história natural é a parte de campo da ecologia, mas de dentro da história natural, na verdade. Mas então, quais são as diferenças? Eu comecei explicando o que era história natural, eu disse para um lado do meu trabalho e eu fui para outro, mas eu posso falar isso depois, em seguida. A definição que eu passei para vocês é uma coisa bastante ampla, né? É super, hiper amplo. Já dentro da ecologia, as coisas são um pouco mais específicas. Então, o que um ecólogo vai fazer para um trabalho dele? Ele vai pegar um conceito ecológico, tá? Um conceito ecológico, ele vai elaborar, isso de forma bastante geral, né? Ele vai elaborar perguntas dentro daquele conceito e vai para testar hipóteses em campo. Então, ele vai observar aquilo. Não vai observar um contexto amplo, se não estiver dentro da pergunta dele, né? Já a história natural é, por definição, mais ampla e ela costura outras coisas. E, assim, tem uma coisa muito importante também. Dentro da metodologia da história natural, que não se baseia apenas na observação atenta, né? Como eu falei, tem o perceber, tem o observar, tem o registrar, tem várias outras coisas. Mas não é necessário nem obrigatório que você tenha perguntas antes de ir a campo. Essa é uma das diferenças, assim, cruciais. Eu posso ter determinadas perguntas que vão me orientar para uma coisa que eu quero olhar, mas eu posso, às vezes a história natural, ela levanta mais perguntas do que respostas. Inclusive, a minha tese saiu com diversas ideias para milhões de trabalhos. Mas
nem sei se eu vou continuar alguma coisa, eu até gostei. Mas é isso, muitas coisas você levanta depois que você começou a observar. Por quê? Porque você chega no campo justamente por conta da metodologia da história natural. Porque eu vou chegar lá no lugar, eu tenho que perceber o ambiente, né? Faz parte disso, né? Eu tenho que perceber o que tem aqui. E agora? Né, que eu percebi um negócio, então eu vou olhar vou orientar minha atenção para aquilo. Nossa, será que pronto, começou? Né? Então, às vezes você foi com um grande objetivo, então agora eu passo para o meu trabalho, né? Então, eu queria estudar as aves da Parque. Então, o que o meu mestre, Ivan Tsazima, me passou sobre facilitações e guias, perguntas norteadoras para a gente. Ai, caiu! Perguntas norteadoras para a gente, história natural de forma geral, independente da nossa pergunta, tá? Quais são as perguntas interessantes para se fazer, para se ter início, para você chegar lá e perceber o ambiente? Quem tá ali? O que ele está fazendo, né? Como que ele está fazendo aquilo, né? O porquê é uma pergunta que nem sempre a gente faz, tá? Porque nem sempre a gente vai vir saber o porquê das coisas. Então, dependendo do processo que você está, das perguntas que você está fazendo, o como, ele é mais relevante do que tudo, né? Então, continuando as perguntas, quem, o que, como, quando, né? Por exemplo, no caso das aves, eu fiz o meu campo, eu fiz durante 2 anos, então eu pude acompanhar bastante o dia a dia delas e determinadas tendências, né? Por exemplo, a época reprodutiva, então depende desse quando. Tem uma época determinada, então, naquele quando daquela época reprodutiva, elas têm um tipo de alimentação. Fora da época reprodutiva, elas têm outra. E para mim, que estava estudando as interações alimentares, é totalmente fundamental. Então, essas perguntas, elas podem ser basiquinhas e dá a impressão que elas são bobas, mas não são. Elas são fundamentais para te orientar dentro da história natural. A partir disso, aí quando você percebe o ambiente, aí você vai tendo um monte de pergunta. Né? Júlia, falando nesse como que era a sua observação? Como que você fazia? Você tinha uma rotina, vou pro parque todo dia nesse horário? Ou você ia um dia e ficava uma grande horário para reparar em diversos momentos do dia? Ou, vou no amanhecer e no anoitecer, vou no meio da noite, vou de manhã? Como que era a sua rotina, né? Eu não entendo muito de pássaros, mas acredito que o horário do dia seja bem determinante para as atividades deles, né? Influencia. Para a maior parte dos animais, influencia, né? Então, por isso que é importante a gente fazer uma pesquisa prévia, antes da gente elaborar o que a gente vai fazer em campo, né? Então, por exemplo, no caso das aves, elas são muito mais ativas no comecinho da manhã e no finalzinho da tarde. Né? Então, é quando principalmente os observadores de aves saem para observar os passarinhos, é principalmente nesses 2 períodos. Mas não significa que não tenham atividades em todos os outros períodos. Né? Então, o que é interessante? Fazer um tipo de pré-campo antes, né? Que faz super parte de você perceber o ambiente. Né? Você faz um pré-campo antes de fazer o desenho da tua metodologia que você vai implementar. Por quê? Porque nesse parque, como que funciona? Pode ser que seja no inicinho da manhã e as aves todas vão embora e vão comer em outro lugar. Aí não é um bom horário para observar ali. Mas nesse parque, elas se alimentam em que horário? Então, elas aparecem por volta de 9 horas, é o pico de alimentação. Então, quando eu estava no mestrado, que foi, né, mais abrangente, né, o tema um pouco mais amplo, eu pude acompanhar esses horários. Então, como que eu fazia? Como é relativamente perto da minha casa, eu tive essa facilidade de ir 2 vezes por semana
acompanhar lá no parque, né? Então eu testei alguns horários mesmo. Eu fui cedinho, às vezes antes do sol nascer, eu via que ave que estava lá, então eu percebia que elas estavam acordando. Uma parte das aves saía de lá para caçar em outro lugar, outra parte ficava no parque o dia inteiro, né? Então você vai em todos os horários possíveis, até na hora do almoço, onde o sol é muito forte, né? Em teoria, as aves não estão em grande atividade por conta do calor mesmo, para poupar energia e tal. Então, elas estão realmente em maior atividade cedo e mais para o final da tarde, principalmente por conta do calor e de disponibilidade de alimento também. Isso então, quando você andando no parque? Eu andando no parque, por quê? Com caderno e lápis, olhando e anotando, né? Não tinha um equipamento, uma câmera, uma coisa. Sim, com câmera também. Eu não tinha equipamento fotográfico fixo, aquelas câmera trap que chama, né? Eu não coloquei essas armadilhas fotográficas, mesmo porque é um parque público, né? Então, não acho que seria adequado deixar um equipamento lá, mas quando eu estava lá, eu ia com a minha cadernetinha de anotações, binóculos e câmera fotográfica. Às vezes, eu nem precisava do binóculo, porque a câmera alcança, tem um longo alcance, eu uso uma lente comprida, grande, mas mesmo conseguindo fotografar várias interações, o caderno ele não deixa de ser importante. É muito, muito legal sempre anotar, porque você anota seus pensamentos, tudo isso, né? Suas constatações. Nossa, acho que esse horário não é bom para determinada ave, eu vi ela com maior frequência em tal horário na planta X, né? Então, numa caminhada, a gente chama de busca ativa, esse tipo de metodologia, que esse parque, ele tem uma lagoa central e a gente faz um percurso no entorno da lagoa, então ele é circular, né? Então, eu dou uma volta na lagoa, a passos lentos, escaneando tudo que eu consigo perceber. Movimento, som, aí foi outra luta para você entender e você aprender como faz esse scan, porque qual é a metodologia disso? Né? A gente tem metodologias antigas, como o Altman, como o Lehner, que ensinam, né, a você fazer ponto focal, ou como você trabalhar com comportamento animal, mas eu tive que aprender muita coisa, puxando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e basicamente do que o meu orientador me passou de experiências dele. Inclusive, gente, eu estava defendendo o doutorado na minha banca de defesa, uma das professoras que estava me avaliando falou, Júlia, e para você escrever essa metodologia toda que você colocou, que você disse que você usou, aonde você aprendeu? Aí eu fiquei pensando e falei isso, né? A gente vai explorando, muita coisa a gente aprende no próprio campo, mas a maior parte das coisas foi com o professor Ivan, e também essas literaturas que explicam sobre alguma coisa sobre história natural e sobre comportamento animal, que são literaturas antigas que ainda dá para usar, da década de 40 e tal. Ela falou, por que você não escreve isso? Eu falei, ai, lógico! Né? Poxa, ralei tanto para entender como é que faz isso. Então vai ser a primeira publicação do doutorado. Meu orientador já topou fazer isso comigo, né? E quando eu faço aquela ponte que eu falei para vocês, que eu gosto muito de fazer da academia, para quem não é acadêmico, para aprender a observar a natureza, é exatamente isso que eu explico também. Por quê? Porque serve para acadêmicos e para não acadêmicos. Isso é uma metodologia científica, mas também serve para você perceber quem está no teu entorno. E posteriormente, com curiosidade, aliado à curiosidade, você entende várias outras coisas. Aí você entende quem que coabita com você nas áreas urbanas, não só quem é, mas o que ele está fazendo ali. É importantíssimo para todo mundo. Então, eu acabo explicando metodologia científica para quem não é da academia também. Que imagem. Júlia, eu tenho uma coisa para te perguntar, né? Então, sobre isso, né? Então, por exemplo, você explicou aí a questão da história natural, depois da observação de pássaros, até explicando que você fez um parque urbano, né? Próximo à Universidade Estadual de Campinas. Eu queria saber o seguinte, por exemplo,
O que as aves, a observação de aves, no caso específico de um parque urbano, pode nos ensinar sobre a questão de crescimento desordenado, de poluição, de agrotóxicos? O que a gente pode aprender com as aves? Ótima pergunta, viu? Eu estou aprendendo também, né? Mas, na verdade, tem tantas respostas para isso tudo. Quando a gente aprende a observar as aves numa área urbana, primeiro de tudo, você aprende que existe diversidade urbana, né? Que existe vida em área urbana. Porque, em muitos momentos, quando eu falo para algumas pessoas, até acadêmicos, tá? Que eu trabalho com aves urbanas, as pessoas dão risada e perguntam, você trabalha com pardal? Também. Mas nesse parque que eu tô falando, que é um parque pequenininho, eu registrei ali, a minha lista tá por volta de 145 espécies ou mais. No parque urbano. 145 espécies de aves. Ou seja, tem muito mais do que pardal, né? Por exemplo, você trabalha com pardal e pomba. Mas você sabia que perto da sua casa provavelmente existem no mínimo 4 espécies de pomba? E a gente reduz sempre a uma só, né? Então, e quando a gente aprende a observar as aves, a gente aprende a notar as diferenças entre as aves. Né? A gente aprende, por exemplo, o que é importante reparar. Para onde que a gente olha? No que a gente presta atenção? O que é importante? Né? E eu tenho para mim que passarinhar tem muitos significados diferentes. Inclusive, com o conhecimento maior da nossa própria fauna, do comportamento da nossa própria fauna, a gente aprende sobre a gente mesmo. Né? Porque, afinal de contas, a gente sempre se vê como uma coisa distante da natureza, né? Então, quando a gente fala sobre observação de aves, as pessoas já automaticamente acham que você precisa viajar, que você precisa ir num ambiente diferente daquele que você mora, que você precisa gastar dinheiro, que você precisa... Gente, se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, é claro que é maravilhoso. Só que começa observando a fauna que tem ao teu redor. Você sabe quem elas são? Né? Então, eu ensino a fazer isso. Ensino as pessoas a terem autonomia para aprender como é que faz, né? E o que essas informações todas trazem para a gente, né? Isso que o Rodolfo perguntou também. Ao longo desses anos todos que eu estudo o parque, essa é uma das vantagens de se estudar muitos anos no mesmo lugar. E quando a gente está na área acadêmica, é muito pouco possível que a gente faça isso. Que eu peguei o mesmo lugar e eu achei fantástico fazer isso, justamente por você conseguir observar uma progressão nas coisas. Na verdade, progressão não necessariamente significa avanço, coisa boa, né? Mas por entender as mudanças, as alterações. Mas nem sempre a gente entende por que as alterações vêm. Por quê? Porque a natureza é muito dinâmica, né? Por exemplo, eu participei da escrita de um livro, que é As Aves do Campus da Unicamp e Arredores, né? Então, lá naquele livro, a gente registrou, foram anos de pesquisa, de campo e tudo, a gente registrou 170 espécies de aves. Depois que a gente lançou o livro, a gente já achou várias outras, que em anos a gente não tinha visto. Então, é assim, né? A natureza já é dinâmica por si só, mesmo se não fosse numa área urbana, mas com a influência da área urbana, a gente tem várias outros aspectos e influências que a gente nem sabe entender ainda, né? Então, você aprende, por exemplo, tanto coisas bastante particulares de indivíduos, justamente pela quantidade de tempo que você trabalha muito tempo no mesmo lugar, você acaba aprendendo que aquela ave, por ela ter um hábito territorial, é sempre a mesma que está ali, né? Às vezes por alguma marca
você consegue diagnosticar que é o mesmo indivíduo, um dedinho torto, alguma outra coisa, você sabe que é aquela mesma ave, né? Então, você aprende que aquela ave é um pouco mais sensível do que aquela outra, você aprende que aquela tem uma tolerância maior a um processo de urbanização do que outra, né? E também, claro, com a contribuição dos seus próprios estudos em áreas urbanas, comparando com estudos feitos em áreas não urbanas, você também tem essa comparação de dados e você consegue entender que aves que são mais sensíveis a alterações, que elas são em uma dieta bastante restrita, que elas são dependentes de determinados alimentos, elas têm uma probabilidade muito maior de risco de extinção do que outras. Então, esse tipo de ave pode não conseguir se adequar a áreas urbanas. Não são todas as aves que se adequam às áreas urbanas, né? Quais aves que geralmente se adequam mais às áreas urbanas? Aquela que tem a dieta ampla, que tem uma flexibilidade de comportamento, flexibilidade em vários aspectos e conseguem se adaptar se adequar a diversas situações. São aquelas que são de áreas abertas, com área lista, tanto de áreas abertas quanto de borda de mata. Então, essas aves, elas conseguem mais facilmente se adequar a ambientes urbanos. Inclusive, são espécies semelhantes, a lista de espécies é muito semelhante àquelas aves que colonizam primeiro as áreas restauradas. São as que chegam primeiro lá, porque elas são mais resistentes, elas são menos sensíveis, né? Lógico, uma coisa está ligada à outra. Então, é esse tipo de coisa que a gente consegue aprender. Inclusive, algumas espécies a gente pode até considerar, tipo, se tem muita... Isso depende muito do autor, né? E também é uma coisa que pode variar muito, mas há quem considere que quando você tem a presença de determinadas espécies em abundância, significa que o ambiente é mais antropizado, né? Por exemplo, pardais e uma espécie de pomba que ela nem são nativas, elas foram trazidas de Portugal para cá. Quando você tem uma incidência grande dessas duas espécies, pode ser uma indicação de que esse ambiente é bastante urbanizado, né? Então, é um tipo de bioindicador, né? Porque os bioindicadores, eles não são indicação apenas de qualidade ambiental, né? Pode indicar, inclusive, que há um processo mais avançado de urbanização, né? Agora, isso eu acho fabuloso, porque na biologia quase que tudo é exceção, né? Sempre tem exceção para tudo, justamente pela natureza ser muito dinâmica e por a gente conhecer muito pouco ainda. A gente acha que conhece muito, mas não conhece, né? O meu orientador, o professor Ivan, ele fala que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Então, quando a gente descobre, quando a gente constata que uma espécie de ave pode ser que seja bioindicadora, pode ser que ela seja bioindicadora só naquele lugar, né? Pode ser que ela seja, vamos supor, eu li em algum trabalho que o soldadinho do Araripe, ele era indicador de que naquele local as nascentes são limpas. Só que o soldadinho do Araripe só tem no Ceará. E ele está criticamente ameaçado, né? Então, em termos de ser, entre aspas, bom indicador, né? Coitado do bicho, não é bom nem ruim, né? Mas em termos de utilização do bicho, né? Não gosto de materializar a natureza, é complicado, mas em termos de utilização desses termos para a gente estudar e conseguir novas pesquisas, fora do Ceará, você não consegue usar ele como bioindicador. E mesmo se conseguisse, mesmo se existir a mesma espécie de ave em várias localidades do Brasil, não vai se comportar da mesma forma, né? Os ambientes são diferentes, porque na natureza tudo depende de fatores bióticos e abióticos. Então, essa é a graça
É uma das, né? Tudo muda. Então, inclusive, eu acho que se eu começasse a fazer o mesmo trabalho que eu fiz nesse parque, de mestrado e de doutorado, se eu começasse a fazer agora, ia dar resultados diferentes. Provavelmente. Porque os indicadores alteram e aí você tem aí as populações, aí você tem as populações fixas, aí você tem as populações que migram, aí você tem oferta de alimento, que muitas vezes ela pode ser menor ou maior dependendo de outros fatores. É um sistema complexo. Clima também, né? Aí, por exemplo, deixa eu só fazer um chove menos, não sei se sim, são fatores ambientais, são os fatores abióticos, né? E aí, dentro desse gancho que o Rodolfo está falando, sobre a população, que muda, que dinâmica e tal, a dinâmica de população e a dinâmica de comunidade são dois conceitos da ecologia. Então, se você quiser fazer um estudo sobre dinâmica de população usando esse conceito para testar determinada coisa ali dentro, é um estudo de ecologia, né? Só para complementar aquilo que a gente estava falando sobre diferenças de história natural, só que não significa que eu tenho, ou devo, ou consigo fazer um trabalho apenas de ecologia de cabo a rabo. Eu posso usar a história natural como ferramenta. A diferença é os objetivos principais, a leitura de ambiente, a análise e interpretação dos dados, são como? São de história natural ou são de ecologia? Então, isso que difere um pouquinho, tá? Que o Carlos ia falar alguma coisa? Não, primeiro eu ia pedir desculpa que minha internet caiu aqui, eu entrei pelo 4G, depois voltei, então... eu caiu no meio da sua resposta à minha pergunta. Então, depois eu assisto para ver. Júlia, tenho duas perguntas, a gente está chegando no fim, né, por causa do tempo, eu tenho duas perguntas que eu queria te fazer. Passa rápido, na conversa é muito rápido. A primeira é o seguinte, você falou que a história natural, assim, tá meio em desuso, assim, né, dentro dos próprios cursos de biologia, né, eu não sei se você chegou a comentar alguma coisa sobre isso quando eu estava fora, né, por causa da internet, mas assim, você tem uma ideia do porquê isso acontece? E aí depois a outra pergunta que eu queria te fazer é com relação às tuas perspectivas, né, que você defendeu o doutorado em setembro, né, do ano passado, e você falou que tua pesquisa gera várias outras perguntas, né, o que você pretende pesquisar, continuar a pesquisa, o teu futuro acadêmico, vamos dizer assim. Então, essas duas perguntas. Eu cheguei a falar um pouquinho, sim, sobre o porquê da história natural não estar ativa, que tem um pouco, não, imagina, tem um pouco a ver com determinados preconceitos até da academia, por ela ser encarada como, pejorativamente, como pelo uso excessivo de dados qualitativos, né? Tem também a ver com aquilo que vocês comentaram também da ciência da moda, né? Então, por ela não ter uma carga de estatística associada, ela é descredibilizada, ela é acusada de subjetiva, de irrelevante frente a novas áreas mais específicas, sabe? Então, com isso, ela veio perdendo força e muitas pessoas acharam que a história natural ela foi transformada em outras disciplinas, mas não é verdade. Então, o que eu tento recuperar com discussões na minha tese e possivelmente com publicações daqui para frente, em diversos meios diferentes de divulgação, seja acadêmico ou não, é justamente dizer isso, que a história natural não morreu, ela está aqui, o que ela é e como ela poderia ser, né? Como podemos usá-la, né? Ela tanto pode ser usada como uma ferramenta dentro de outras áreas, como é a própria ecologia, ou a gente pode fazer trabalhos de história natural usando outras ferramentas. Por exemplo, na minha tese agora, eu usei ferramentas modernas como redes de interação, redes ecológicas, né? Justamente para mostrar que você pode fazer história natural hoje em dia, que você pode mesclar com outras ferramentas, você não precisa fazer um estudo apenas qualitativo, você pode fazer qualitativo e quantitativo, se você quiser. Né? Porque você pode fazer um estudo totalmente qualitativo, não há problema nenhum, inclusive é muito útil também, né? A questão é o também, não é uma coisa melhor que outra, né? Então, eu deixo propostas na minha tese para que a gente use, inclusive, o termo história natural, quando você sabe que é com isso que você está trabalhando. Usa o termo, é uma questão simples,
né? Porque tem muita gente que já trabalha com história natural em seus departamentos, mas, inclusive, muito por conta de não conseguir financiamento, por não ser uma ciência da moda e tudo mais, ninguém usa o termo para que não haja esse tipo de preconceito. Existe uma tendência grande fora do Brasil, que eu acompanhei durante o doutorado, de muitos trabalhos, muitos artigos científicos sendo publicados agora, Estados Unidos, vários na Europa, mostrando a importância natural e a importância do resgate. No Brasil ainda não tem. Então, vamos, né? Vamos para a prática, né? Que é possível. E sobre o que você perguntou, o que eu vou fazer agora, que é a pergunta de ouro sempre, né, para quem acabou de defender, né? Não penso em seguir a mesma carreira acadêmica que a maior parte das pessoas, talvez, que é terminar o doutorado e um pós-doc ou começar a prestar concurso para ser professor universitário. Eu gostaria de tentar investir em cursos de história natural, em algum instituto de pesquisa, alguma coisa assim. Quero elaborar um curso nessas áreas e continuar trabalhando com essa ponte, né, da academia com qualquer pessoa, na verdade. Não gosto de usar a palavra leigos. O que isso quer dizer, né? Então, eu tenho montado cursos, né? Eu já dava cursos antes da pandemia, principalmente, sobre observação de aves, mas agora eu comecei a dar cursos online e gostei muito. Eu ampliei um pouquinho meu curso sobre observação e comportamento de aves, mas tem muita coisa subliminar. E eu estou dando esses cursos pela internet, a parte teórica é online, ao vivo, inclusive o próximo curso é agora em fevereiro, se vocês me pagando eu falo um pouco mais, mas eu também, só para terminar as coisas que eu estou atuando, eu participo, né, como eu tinha falado no começo, eu tenho um canal que chama Júlia Passarinha, eu trabalho sozinha, mas eu também participo de outros 2 grupos, que é o Passarolando, né, aqui na região de Campinas principalmente, a gente trabalha bastante com natureza de forma geral, mas biodiversidade urbana, a gente promoveu até plantio de árvores para restauração de áreas, a gente faz campanha de doação de mudas, aí a gente faz folder para dizer que passarinho que atrai com aquela planta que você vai plantar, várias coisas nesse sentido de educação ambiental, e o Bando Misto. O Bando Misto é com outros 2 pesquisadores que também são especialistas em aves, e esses 2 grupos têm as páginas com seus respectivos nomes, Passarolando e Bando Misto, e a gente trabalha mais a fundo dentro de aves mesmo. Já o Passarolando é uma coisa um pouco mais ampla, um pouco mais geral. E o curso, então, vou falar, o próximo curso tá para os dias agora, eu esqueci, dia 10, 11 e 12 de fevereiro, então a parte teórica é 10 e 11, online, ao vivo, então, já que é online, a parte teórica, a pessoa do Brasil inteiro pode se inscrever, claro, fora do Brasil também, tanto faz, né? Então, é legal essa possibilidade, que eu não fazia antes da pandemia, né? Mas a parte prática aí é para quem tem a oportunidade de estar aqui pela região de Campinas no dia 12 de fevereiro. Então, você pode optar em fazer parte teórica e prática, ou só teórica, ou só prática, né? E, então, você consegue entrar para fazer a inscrição, tá na bio lá da minha página do Instagram, Júlia Passarinha, e você pode entrar lá, tem várias outras informações sobre o curso ali, mas você pode me mandar mensagem com qualquer pergunta que eu respondo. Então, eu estou gostando bastante de dar esses cursos. Eu tenho outros cursos em mente também sobre como identificar os passarinhos, várias outras coisas que não couberam nesse curso. Aliás, eu falo pra caramba, você me dá corda, né? O que aconteceu agora? Já foi 1 hora. Né? E nesse curso, quase que eu não consigo passar tudo, porque ainda mais quando os alunos se mostram interessados, querem fazer perguntas, gente, eu vou embora.
É normal isso, eu acho, né? Ainda mais da nossa pesquisa, né? Porque o que a gente mais tem coisa para falar é do que a gente está pesquisando. Então, se vai deixando, a gente vai, né? Até alguém falar, ó, não, chega, deu orar, porque senão vamos, né? Júlia, nosso canal, se você quiser usar de ponte também para divulgar, para apresentar coisas também, super convidada, quando você quiser, pode vir aqui Muito usar obrigada. a gente, as nossas Obrigada. redes sociais. Inclusive, passa para a gente também todos os links das suas redes sociais, dos seus cursos, tudo. Informação que você quiser, a gente deixa tudo aqui na descrição. Então, pessoas que estão nos ouvindo, pode olhar na descrição que tá tudo aqui, que eu sei que a Júlia vai passar tudinho pra gente também. Faço sim. Júlia, você gostaria de falar mais alguma coisa pra gente? Não sei se eu te cortei agora também falando, mas se quiser complementar. Então, a gente vai caminhando aqui pro fim. Quero muito te agradecer por todo o seu conhecimento que você passou para a gente, parabenizar pela sua pesquisa também, mestrado, doutorado. E a gente tem um costume aqui no canal, quem acompanha sabe, né, devia estar com saudade também. A gente sempre pede 3 indicações para os nossos convidados. Um livro, um filme e uma música. Aí pode ser, em vez de filme, série também, em vez de música, artista, playlist no Spotify, enfim, de temas que não necessariamente tenham a ver com a sua pesquisa. Então, o que a Júlia, pessoa, gosta? A gente já percebeu no canal que é muito difícil desvencilhar, porque a gente fala assim, não precisa ter a ver, mas acaba tendo a ver, não tem jeito. É parte da gente. Exato. Esse tipo de coisa. Eu já assisti vídeo de vocês aqui e eu esqueci dessa parte, eu não pensei nela. Aí quando você falou livro, eu tô gostando muito do livro que eu tô lendo no momento, eu até olhei para ele ali, mas é sobre ciências, falei, caramba, não, mas eu vou mostrar. Pode ser também, pode ser mais de um também, se quiser. Até polemizar aqui um pouco. O livro que eu tô lendo, até mostrar porque ele tá do meu lado. Olha, é interessante para ter mais um ponto de vista, né? A gente que gosta de ciências de forma geral, não apenas biologia, né? Porque eu me interesso por física, por várias outras coisas, então eu tô achando interessante conhecer, olha só. Uma nova ciência da vida. Eu tô achando interessante. Eu não terminei de ler, tá? É uma das indicações, mas, por exemplo, como você está falando, fora da ciência e tal, Manuel de Barros. Manuel de Barros, inclusive, ele fala pra caramba de passarinhos, mas não vai dar pra citar outra coisa no momento. Não é por causa disso que eu tô citando. Fugiu um pouco, mas não tanto. Mas não é por causa disso, tá? Prometo. Música. Nossa, eu gosto de tanta coisa diferente e eu confesso que eu nunca fiz um top 10, top 5 que fosse das que eu mais gosto, assim, eu gosto virgem. Eu posso citar, por exemplo, uma das que eu ouvi por último e que tá na minha cabeça ainda, que é do Milton Nascimento, Tudo que Você Podia Ser. Que fica aqui ainda ecoando, mas não ecoando como aquelas músicas chatas de propaganda de TV que não sai da cabeça, não é nesse sentido. Mas eu gosto de rock clássico, de folk, de reggae, de muita coisa. Mas agora o que tá rolando aqui é Milton Nascimento. Vamos fugir bastante, então, da área de trabalho? Você falou, não será? Filme ou série? Filme ou série? Tá. E você? Uma série bastante interessante, vamos lá. Chama Sex Education. Não é nada, não é censurado, não é nada disso, mas do que eu tô pensando em educação de novo, porque tem a ver com, não é apenas sexo, tem a ver com educação emocional.
Isso me atraiu demais nessa série. Comportamento adolescente, né? É comportamento humano, na verdade, Também, porque não é só adolescente. sim, não é só adolescente. Aliás, serve muito para nós essa série. É muito boa. Educação emocional. Eu achei muito útil. Recomendo. Sim, é muito, muito boa essa série. Nossa, eu sou apaixonada. Eu gosto demais dessa série também. É da Netflix. É da Netflix mesmo também, inclusive, né? Eu tenho assistido muitas séries, confesso. Gostado de várias, mas essa foi a que me veio na cabeça agora. Tá? É que é muito boa, é muito boa. Foi a que ficou uma das impressões boas que eu terminei de assistir. Utilidade pública essa série. Exatamente. Muito bom, muito bom. Tá faltando alguma coisa que você perguntou que eu não lembro. Não, era filme ou série. Mas se quiser falar um filme também, fica à vontade. Livro e música, tá? Era isso. Então, quer falar mais alguma coisa, Júlia, agora que a gente vai realmente finalizar mesmo? Olha, eu queria primeiro agradecer a vocês por esse espaço, né? Que eu acho um espaço muito importante, parabenizar pelo canal, né? Muito legal. Com certeza eu vou ajudar a difundir aí o trabalho de vocês. A gente se ajuda, né? A gente se divulga. Né? E outra recomendação é passarinhem, né? Experimentem observar os passarinhos, porque é interessante a quantidade de informações que isso vai trazer para a vida de vocês, como a percepção muda e, consequentemente, a tua relação com a natureza também. Aí, a gente passa a fazer uma ciência diferente também, com mais percepção. Traz a ciência para o dia a dia também, né? Até para quem não é da área, então muito, muito legal. Rodolfo, quer fazer um comentário também? O que eu quero dizer é o seguinte, eu gostaria de agradecer demais a Júlia, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho dela, gostei, e a ideia do canal é fundamentalmente dar espaço para os cientistas de todas as faixas etárias, e também aqui nós temos uma filosofia de abraçar a diversidade, né? E uma coisa linda que eu aprendi com a biologia é que a diversidade ela enriquece. Então, quanto mais diverso, melhor, né? E agradecer, tá? Agradecer a sua presença aqui e vamos lá, né? Vamos mostrar um pouco de ciência aí para a sociedade e também mostrar o que cientistas fazem, que é muito importante, né? Muito obrigado. Sim, com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigada, Júlia, mesmo. Adorei te conhecer. Você parece ser, assim, demais de ter por perto, de fazer aula junto. Eu gostei muito dessa pesquisa também. Vamos. Gostei muito, muito mesmo. Foi um prazer enorme te conhecer. Espero que dê muito certo o seu canal, os seus cursos. Quero ver mais coisas de você. Já vou seguir lá no Insta também, já vou acompanhar. Quem sabe já faço curso também, que eu tô sempre ouvindo um monte de passarinho, tô sempre... Inconscientemente, acho que eu tô sempre prestando atenção também. Tô sempre olhando. E aí eu vou me aprofundar também agora, que eu gostei da ideia. Te ajudo. Beleza, fechou então. Vou agradecer em nome do Senise, ele tá com um problema na internet, não sei, tá chovendo muito por aqui esses dias, eu não sei, né, se tá com algum problema na região dele por conta disso. Então vou agradecer a Júlia em nome do Senise e a todos que estão nos ouvindo também. Então, fica o agradecimento dele. E aí, provavelmente, a boa sorte dele, sucesso também. Então, obrigada. É isso. Muito obrigada, gente. Por favor, curtam o nosso vídeo, sigam as nossas redes sociais, vão estar aqui embaixo também, as redes sociais da Júlia, que estão aqui embaixo também na descrição. Acompanhem a gente, né? Provavelmente a Júlia também está sempre postando coisas novas, então fiquem de olho aí nas redes sociais. E continuem vindo com a gente nessa jornada também. É isso. Foi um prazer. Tchau, gente. Tchau, tchau.